Saudações a todos. Eu quero agradecer pela gentileza do convite por parte dos organizadores do evento para poder participar musicalmente e enriquecer um pouquinho o evento. Eu me chamo Isaac de Oliveira Moraes, eu sou professor de História da Rede Municipal desde 2008 e com certeza eu acredito que a música tem um poder enorme de transcender. Se a música transcende, obviamente numa sala de aula é possível trabalhar com a música. A música ela tem um poder de trazer memórias, de trazer lembranças boas, ruins, e tem a capacidade de fazer com que a pessoa siga avante. Então, as minhas experiências musicais, elas dizem muito respeito ao ensino. Eu já fui músico de igreja, eu já cantei em igreja, então eu tenho toda uma influência musical por parte da minha família, da minha mãe e do meu pai, que vez ou outra cantavam lá no culto. Pois bem, eu vou rememorar até 2012 para contar a minha experiência marcante. Eu trabalhava em 4 escolas. Imagine a situação de um professor que trabalha em 4 escolas. Então, eu não havia planejado a aula para o turno da tarde do ensino médio. Então, eu estava super desesperado e não sabia o que fazer. Eu resolvi criar uma paródia, mas não sabia qual era a música, qual era o tipo de abordagem que eu faria. Então eu acabei escolhendo a música do Tim Maia, Vou Pedir Pra Você Voltar. E aí eu emendei uma frase iniciando a paródia, no Brasil pré-colonial. Para resumir a história, foi uma euforia muito grande porque os alunos não esperavam essa abordagem diferenciada. Então eu ministrei a aula de uma maneira mais tradicional, expositiva, pedi para que eles estivessem atentos à minha primeira execução e em seguida eles cantariam comigo. Foi uma festa. Só que aí eu queria ter uma proposta disso para a rede pública também. Essa turma de ensino médio era da rede particular. Então eu continuei trabalhando com eles e tudo mais. E após um tempo eu resolvi colocar em prática na escola onde eu trabalho até hoje, o Olavo das Neves, na educação de jovens e adultos. Porém, para minha surpresa, os alunos encararam isso como se fosse uma espécie de enrolação. Isso me trouxe uma frustração muito grande porque eu não esperava essa reação deles. Então, eu pude perceber que a educação ela precisa ainda ser muito trabalhada no sentido de fazer com que o alunado tenha contato com, obviamente, com a tecnologia e com novos métodos e didáticas no sentido de fazer com que o ensino seja mais prazeroso, no caso, né? A rotina de trabalho, ela envolve muitas questões e essa rotina, ela pode também afetar o saber e o vivenciar em sala de aula. Então, para fazer uma paródia, por exemplo, é necessário haver tempo, dedicação, coisa que, infelizmente, no momento eu não tenho tido, por conta de muitas responsabilidades, como pai de uma menina de 10 meses, eu tenho de me dedicar à esposa, à família e a outras áreas da minha vida. Mas eu me proponho muito, num futuro próximo, a voltar a fazer paródias nas aulas de história para tornar as aulas mais interessantes, mais atrativas, e fazer com que os alunos se sintam um ambiente seguro, um ambiente em que haja a empatia e que haja também essa diferenciação nas aulas. Não tornar uma aula muito chata, muito mecânica, muito monótona, mas que através dessas abordagens nós possamos conquistar o aluno e conquistando essa atenção nós tornemos o assunto mais interessante. Eu tenho uma experiência marcante para dizer também a respeito de como a música pode transcender e transformar. Eu tenho uma amiga fisioterapeuta e ela tinha uma avó que infelizmente já é falecida e ela estava acamada por conta de um AVC. E eu me propus a cantar as músicas que essa senhora gostava para fazer com que ela se sentisse um pouco melhor. Ela não se movia, ela apenas enxergava. Então, para minha surpresa, não esboçando expressões, ela começou a chorar. E eu comecei a perceber que a música realmente pode ser utilizada como um mecanismo muito atrativo para as aulas, para fazer com que as pessoas se sintam mais à vontade. E a minha proposta é que, dentro da rede municipal, nós consigamos implementar isso como um projeto, de maneira que o aluno se sinta à vontade e ele se sinta também muito interessado nas aulas de história, de geografia, de língua portuguesa, por exemplo. Eu tenho exemplos de alunos que até hoje lembram, ex-alunos no caso, né, que até hoje lembram das paródias que eu fiz. Cheguei a fazer paródias sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre o Brasil pré-colonial, sobre a história do islamismo também.
Então, tenho até um aluno, o Manuel Carlos, que ele até hoje gosta do Tim Maia por causa dessa paródia. Então, foi uma experiência marcante nesse sentido de fazer com que o ensino seja atrativo, prazeroso e não mais uma coisa muito mecânica. A escola, ela precisa estar antenada aos novos tempos, com certeza, a tecnologia faz toda a diferença, mas essas metodologias e didáticas um pouco mais tradicionais, como a música, como um texto a ser produzido, podem sim fazer diferença com certeza. Então, agradeço pela oportunidade, muito obrigado e até uma próxima. Valeu!